maio de 1823. Alto mar brasileiro. Um navio de guerra português navega confiante rumo ao Maranhão, carregado de soldados, armas e a arrogância de um império que se recusa a morrer. Mas o que a tripulação do Martim Freitas não sabe é que naquele exato momento, o lobo do mar mais temido do mundo está à espreita e não dará segunda chance. Se você é fascinado por batalhas navais épicas e pela história secreta da independência do Brasil, você precisa se inscrever no canal O Tempo Conta. Ative o sininho porque toda semana trazemos histórias que os livros escolares não contam. E fique até o final desse vídeo, porque vou revelar um segredo sombrio sobre o destino dos prisioneiros portugueses. Estamos em 1823 e o Brasil acabara de declarar sua independência. Mas declarar é uma coisa, conquistar de fato é outra completamente diferente. Enquanto o Sul e o Sudeste já haviam expulsado as forças portuguesas, o Norte e Nordeste ainda sangravam em batalhas brutais. Portugal não aceitava perder sua joia da coroa. Lisboa enviava constantemente reforços militares, mantendo guarnições fiéis ao reino em Salvador, Montevidéu e especialmente no Maranhão. Era uma guerra não declarada, travada no silêncio diplomático mas no rugido dos canhões. Dom Pedro I sabia que não tinha a marinha à altura de Portugal. A solução? Contratar o mercenário mais controverso e brilhante da época, Thomas Cochrane, o Lobo do Mar. Cochrane era uma lenda viva. Escocês, ex-oficial da Marinha Real Britânica, expulso por escândalo político, havia lutado pelas independências do Chile e do Peru. Conhecido por táticas audaciosas e crueldade calculada, era amado por seus marinheiros e temido por seus inimigos. Quando chegou ao Brasil, em 1823, trazia consigo a promessa de vitória. A qualquer custo. O Martim Freitas era uma corveta portuguesa de médio porte, armada com 20 canhões e tripulada por aproximadamente 160 homens, entre marinheiros e soldados. Não era o maior navio da frota lusitana, mas estava longe de ser presa fácil. Comandado pelo capitão de fragata João da Cunha Ferreira. O Martim Freitas partira de Lisboa em abril de 1823 com uma missão clara: reforçar a guarnição portuguesa no Maranhão, única província do norte ainda firmemente nas mãos da coroa portuguesa. Nos porões, além de munições e suprimentos, viajavam soldados frescos, correspondências do governo português e, segundo rumores nunca confirmados oficialmente, cofres com moedas de ouro destinadas ao pagamento das tropas leais em São Luís. A viagem atravessara o Atlântico sem grandes incidentes. A tripulação estava confiante, afinal, as águas brasileiras eram consideradas território amigo para os portugueses. Ledo engano. O que o capitão Ferreira não sabia é que Cochrane já havia partido do Rio de Janeiro dias antes, justamente com ordens de interceptar qualquer reforço português que tentasse alcançar o Maranhão. Cochrane navegava na nau Capitânia Pedro I, anteriormente chamada Martim de Freitas, curiosa coincidência de nomes, acompanhado de outras embarcações menores. Seus informantes em Lisboa haviam alertado sobre o envio de reforços, e o almirante escocês organizou um verdadeiro bloqueio naval invisível. Durante dias, a esquadra brasileira patrulhou as rotas conhecidas entre Lisboa e São Luís. Cochrane conhecia os ventos, as correntes, os pontos de abastecimento de água. Era uma questão de tempo. Na manhã de 4 de maio de 1823, o vigia do mastro da Pedro I gritou: "Vela à vista, Nordeste, 3 pontos." Cochrane subiu ao convés com seu telescópio. Estudou a embarcação por longos minutos. Pela configuração das velas e pelo padrão de navegação, identificou imediatamente: corveta portuguesa, provavelmente vinda da Europa. O almirante sorriu. A caça começara. Cochrane ordenou que suas embarcações se dispersassem, criando a ilusão de navios mercantes desarmados. Era uma de suas táticas favoritas. Parecer inofensivo até o momento fatal. O Martim Freitas, por sua vez, avistou as embarcações brasileiras, mas não as considerou ameaça imediata. Erro fatal: quando o capitão Ferreira finalmente percebeu que estava cercado, já era tarde demais para fugir. Às 14 horas do dia 4 de maio, Cochrane
içou a bandeira brasileira e disparou um tiro de advertência. Era o sinal, rendição ou combate. Ferreira, oficial de honra da velha escola portuguesa, jamais se renderia sem luta. Ordenou que seus canhões fossem preparados e que a corveta virasse de bordo para apresentar a lateral armada ao inimigo. O primeiro estrondo rasgou o ar. O Martim Freitas abriu fogo. As bolas de canhão zuniam sobre o oceano, levantando colunas d'água ao errar o alvo. A Pedro I respondeu com uma salva coordenada, que atingiu o casco da corveta portuguesa, abrindo pequenas brechas acima da linha d'água. Durante quase 2 horas, os navios trocaram tiros de artilharia numa dança mortal. O mar se encheu de fumaça de pólvora, gritos de comando e o gemido da madeira sendo despedaçada. Cochrane, experiente em dezenas de batalhas navais, mantinha distância tática. Sabia que não precisava abordar o navio português. Bastava destruir seus mastros e velas, imobilizando a presa. Um tiro certeiro da Pedro I atingiu o mastro principal do Martim Freitas. Com um estalo que soou como trovão, a estrutura começou a ceder. Marinheiros portugueses correram para evitar que desabasse completamente, mas o dano estava feito. Sem capacidade de manobra e com vários canhões já destruídos, o capitão Ferreira percebeu que a batalha estava perdida. Continuar seria massacre desnecessário. E pelas 4h20 da tarde a bandeira portuguesa foi arriada. O Martim Freitas se rendia. Marinheiros brasileiros abordaram a corveta portuguesa. Encontraram 12 mortos, 23 feridos e uma tripulação exausta e desmoralizada. Cochrane inspecionou pessoalmente o navio capturado. Os porões revelaram o que ele esperava: munições, armas, suprimentos militares e, segundo relatos não oficiais, de marinheiros brasileiros que nunca foram confirmados oficialmente, 3 baús contendo moedas de ouro português. O destino desse suposto ouro permanece um dos pequenos mistérios da independência. Documentos oficiais portugueses mencionam recursos financeiros sendo transportados, mas nunca especificam valores. Registros brasileiros da época não fazem qualquer menção a tesouro capturado. Cochrane, conhecido por se apropriar de prêmios de guerra, jamais comentou publicamente sobre o assunto. O capitão Ferreira e seus oficiais foram tratados com relativa cortesia. Conforme as convenções navais da época, a tripulação foi feita prisioneira e posteriormente alguns foram incorporados forçadamente à Marinha Brasileira, prática comum e brutal daquele tempo. O Martim Freitas, rebatizado, foi incorporado à Esquadra Brasileira. Serviu em outras campanhas da independência, incluindo o bloqueio final do Maranhão que forçou a rendição portuguesa meses depois. A captura do Martim Freitas foi mais do que uma vitória tática. Foi um golpe psicológico devastador. Mostrou que Portugal não conseguia mais proteger suas próprias linhas de suprimento. Cada navio interceptado acelerava a inevitável queda das últimas guarnições portuguesas no Brasil. Cochrane usou a vitória habilmente na guerra de propaganda. Enviou relatos detalhados para jornais do Rio de Janeiro, sempre exagerando um pouco os números inimigos e minimizando suas próprias perdas. Mas há um lado sombrio nessa história que raramente é contado. Dezenas de marinheiros portugueses capturados simplesmente desapareceram dos registros. Oficialmente, teriam aderido voluntariamente à causa brasileira. Mas relatos de testemunhas da época sugerem que muitos foram mantidos em condições deploráveis e que alguns morreram de doenças em prisões improvisadas. A história é escrita pelos vencedores. E Cochrane venceu. A captura do Martim Freitas foi apenas uma batalha numa guerra que já estava decidida. Mas cada batalha, cada navio capturado, cada vida perdida no Mar Azul do Atlântico foi o preço da nossa independência. Se você gostou dessa história, deixe seu like, compartilhe e me conte nos comentários. Você conhecia essa batalha naval? O tempo conta, onde a história ganha vida.